Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos meditar nas Escrituras. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e deixar seu comentário aqui embaixo. Ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Bons estudos. Gênesis capítulo 1. A criação do céu, da terra e de tudo o que neles existe. No começo, Deus fez os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: que haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Este texto bíblico, encontrado em Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 5, descreve o início da criação do mundo. Ele começa com uma imagem de caos e escuridão, onde a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. A partir dessa situação inicial, Deus traz ordem e luz à escuridão, separando a luz das trevas e estabelecendo o ciclo do dia e da noite. A luz criada é chamada de dia e a escuridão é chamada de noite, marcando a primeira divisão essencial do mundo. Esse ato de criação revela não apenas o poder de Deus, mas também o início da organização e harmonia do universo. Cada palavra de Deus traz algo bom e necessário para o universo, o que é reafirmado quando ele vê que a luz é boa. Esse relato destaca a soberania de Deus sobre a criação e seu controle sobre o caos primordial. Deus disse: que haja uma separação no meio das águas e que as águas se dividam. Deus fez a separação e dividiu as águas que estavam abaixo da separação e as águas que estavam acima dela. E assim aconteceu. Deus chamou a separação de céus, e foi a tarde e a manhã, o segundo dia. Este trecho, retirado de Gênesis capítulo 1, versículos 6 a 8, descreve o segundo dia da criação, onde Deus continua a organizar e dar forma ao universo. A separação das águas é um ato de criação que estabelece uma distinção entre as águas abaixo e acima da separação, criando o que é chamado de céus. Este céu pode ser interpretado como a expansão ou o espaço atmosférico, um lugar que separa as águas da terra e cria um ambiente propício para a vida. A ação de Deus reflete sua soberania e poder para trazer ordem ao caos, dividindo as águas e estabelecendo um novo elemento fundamental da criação. Como no primeiro dia, ao final desse ato, Deus vê a bondade daquilo que criou, e é novamente marcado o ciclo de tarde e manhã, completando o segundo dia. Este episódio mostra como Deus age com precisão e propósito para estruturar o mundo de maneira ordenada e harmônica. Deus disse: que as águas debaixo dos céus se juntem em um só lugar e apareça o chão seco. E assim aconteceu. Deus chamou o chão seco de terra, e a reunião das águas ele chamou de mares, e Deus viu que era bom. Deus disse: que a terra produza plantas verdes, ervas que deem sementes, árvores frutíferas que deem frutos conforme a sua espécie, cujas sementes estejam nelas, sobre a terra. E assim aconteceu. A terra produziu plantas, ervas dando sementes conforme a sua espécie, e árvores frutíferas, cujas sementes estavam nelas conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom, e foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. Este trecho, encontrado em Gênesis capítulo 1, versículos 11 a 13, descreve o terceiro dia da criação, onde Deus ordena que a terra produza vida vegetal. Deus cria as plantas, ervas que geram sementes e árvores frutíferas que dão frutos de acordo com suas espécies.
Este ato não só estabelece a diversidade das plantas e árvores, mas também introduz um princípio fundamental da criação: a capacidade de reprodução. As sementes dentro dos frutos e plantas garantem a continuidade da vida vegetal. Deus observa que tudo o que criou é bom, evidenciando a harmonia e perfeição da criação. Este momento reflete a providência divina, já que Deus não apenas cria, mas também estabelece um sistema sustentável e autossuficiente para a manutenção da vida na Terra. Assim como nos dias anteriores, o ciclo da tarde e manhã marca a conclusão do terceiro dia. Deus disse que haja luzes no céu para separar o dia da noite e que elas sirvam de sinais para marcar os tempos, os dias e os anos, e que elas sejam luzes no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes astros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Deus os colocou no céu para iluminar a terra e para governar o dia e a noite e para separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom, e foi a tarde e a manhã, o quarto dia. Este trecho de Gênesis, capítulo 1, versículos 14 a 19, descreve o quarto dia da criação, quando Deus estabelece as luzes no céu para separar o dia da noite e para marcar os tempos, dias e anos. Ele cria o sol, a lua e as estrelas, colocando-os no céu para iluminar a terra e governar os ciclos naturais de luz e escuridão. O sol é designado para governar o dia, enquanto a lua governará a noite, e as estrelas servem para complementar esse sistema. Esse ato de criação reflete o cuidado de Deus ao providenciar sinais e marcos temporais para a humanidade, como os ciclos diários e sazonais. A separação da luz e das trevas continua a mostrar a ordem divina que foi imposta sobre o caos original. Como nos dias anteriores, Deus vê que o que criou é bom, evidenciando a perfeição e a funcionalidade do cosmos que ele está estabelecendo. O ciclo de tarde e manhã encerra o quarto dia, completando mais uma etapa do processo criativo. Deus disse que as águas produzam muitos animais vivos e que as aves voem sobre a superfície do céu. Deus criou os grandes peixes e todo animal marinho que as águas produziram conforme as suas espécies, e toda ave com asas conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. Deus os abençoou, dizendo: cresçam, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. Este trecho de Gênesis, capítulo 1, versículos 20 a 23, descreve o quinto dia da criação, quando Deus ordena que as águas produzam vida, dando origem a uma variedade de animais marinhos e aves. Ele cria os grandes peixes e todas as criaturas aquáticas, assim como as aves com asas, cada uma de acordo com sua espécie. Ao criar esses seres vivos, Deus introduz a diversidade na natureza e estabelece um novo ciclo de vida. Deus também abençoa esses animais, ordenando que se multipliquem e preencham os mares e os céus. Essa bênção de fecundidade reflete o plano divino de sustentar a vida na terra. A criação das aves e dos animais marinhos completa mais uma etapa do processo criativo, com Deus observando que tudo o que ele fez era bom. Como nos dias anteriores, o ciclo de tarde e manhã marca a conclusão do quinto dia, evidenciando a ordem e harmonia do universo criado por Deus. A criação dos seres vivos. Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, gado, répteis e animais selvagens conforme a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais selvagens da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra
conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. Deus disse: vamos fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele governe sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus fez o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: cresçam, multipliquem-se, encham a terra e dominem-na. Governem os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem sobre a terra. Deus disse: eu lhes dou toda a planta que produz sementes e que está sobre a terra, e toda árvore que tem fruto com semente. Elas serão para alimento de vocês. A todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todos os répteis da terra que têm vida, toda planta verde será para alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que tinha feito, e viu que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Este trecho de Gênesis capítulo 1, versículos 24 a 31, descreve o sexto dia da criação, quando Deus cria os animais terrestres, como o gado, os répteis e os animais selvagens, cada um conforme a sua espécie. A diversidade das criaturas terrestres é proclamada como boa, refletindo a perfeição da criação divina. Em seguida, Deus dá um passo mais significativo ao criar o ser humano à sua própria imagem e semelhança, estabelecendo o homem e a mulher como os seres responsáveis por governar a terra e todas as criaturas nela. Esse ato de criar o homem e a mulher à sua imagem marca a dignidade e o propósito único do ser humano, destacando seu papel como mordomo e líder da criação. Deus os abençoa com o comando de se multiplicarem, encherem a terra e exercerem domínio sobre os animais e as plantas. Além disso, Deus provê alimento para o homem e para os animais, garantindo a continuidade da vida. Ao final do sexto dia, Deus observa a criação como um todo e declara que era muito bom, destacando a harmonia e a perfeição de tudo o que foi feito. Esse momento culmina no fechamento do sexto dia, completando o processo de criação que reflete a soberania, a bondade e o propósito divino para a terra e toda a vida nela. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima! Tchau!